Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que age em todos, é sobre todos e em todos. Aos Efésios, capítulo 4, o verso 5. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um tempinho com Deus. Lembre-se de dar o seu like, também de compartilhar o nosso vídeo, fazendo assim outras pessoas poderão aprender juntamente conosco neste ministério de ensino da palavra do Senhor. A gente continua falando em Atos capítulo 19, versos de 1 a 5. Ali, naquele acontecimento inédito. Bem, já que a gente vem falando sobre o zelo apostólico no que tange ao batismo, dando ênfase ao batismo em nome de Jesus. Podemos notar que Paulo também foi incisivo nessa questão do batismo em nome de Jesus. É bom aprender, gravar esta lição, pois hoje a maioria absoluta dos líderes das denominações, eles encaram o batismo apenas como um ritualismo, mas os apóstolos encaravam o batismo como algo de um significado importantíssimo. Isto a gente ainda verá nas lições a serem estudadas. Aqui em Éfeso, quando ele encontra estes 12 discípulos que eram discípulos de João Batista, quando ele fez esta pergunta: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Ele não fez a pergunta porque ele não sabia se eles tinham o conhecimento daquilo que ele estava perguntando. Ele também não estava fazendo uma pergunta para, assim, com um espírito de cristicismo ou de crítica. Não. Ele sabia perfeitamente que os discípulos de João Batista não eram batizados em nome de Jesus. Até porque João não usou uma fórmula batismal. Fórmula batismal, ela só foi usada a partir da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A partir da ordem, quando ele ordenou a evangelização, assim como ele mandou
que os discípulos, que a igreja fizessem discípulos, isto é, pregassem o evangelho, ele, digamos, no mesmo pacote, ele ordenou o batismo. Batismo nas águas, em nome de Jesus. Já aprendemos que o termo Pai, Filho e Espírito Santo, esses termos, eles têm o mesmo significado de Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Além de que o texto sofreu uma interpolação e, conforme já mostramos, existe provas de que, na realidade, Jesus disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, o que se confirma no cenário apostólico. Pedro, em Atos 2:38, depois Filipe em Samaria, Atos 8:16, e Pedro, novamente ele, em Cesareia, na casa de Cornélio. Ele, depois de ver a manifestação do Espírito Santo, batizando a família, os vizinhos, aí então ele não teve outra alternativa, ele não teve dúvidas. Ele ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus. E agora, Paulo, em Éfeso, recebestes o Espírito Santo quando crestes. Ele está perguntando, não porque ele não sabia, ele está perguntando porque ele vai ensinar algo para eles, algo referente ao batismo. Note que a ignorância dos discípulos, isto é, eles não sabiam nada sobre batismo, sobre fórmula ou forma de batismo. Eles disseram, eles responderam à pergunta: não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Claro, eles não foram ensinados. Claro, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado no período em que João batizava. E, por isso, eles foram honestos. Não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E Paulo não parou aí, pois o alvo deles era que eles desvendassem o mistério acerca do batismo. E também a gente vai aprender por que Paulo estava tão interessado, teve tanto interesse que eles aprendessem a lição. Ele continuou: em que, pois,
fostes batizados no batismo de João. Note, o batismo ministrado por João tinha este qualificativo: no batismo de João. O apóstolo continua. Olha, João batizou em água. E ele dizia para o povo: após mim virá um que é mais poderoso do que eu. Isto é, Jesus. Aleluia. Quando os homens souberam disso, eles não questionaram, porque não havia razão para questionamento. Paulo estava falando de uma verdade clara: o mais poderoso, de que João Batista realmente veio. Eles não sabiam. Os 12 não entendiam o mistério. E agora, tudo desvendado. Eles não questionaram. Eles, como aqueles, lembra, os bereanos, quando Paulo chegou lá e pregou algo novo, eles eram religiosos, eles tinham seus princípios escriturísticos, eles só não entendiam a revelação, o mistério de Deus. Ao invés de se opor ao apóstolo, eles, diz o relato, Atos 17, 11, estes foram mais nobres de que os de Tessalônica, porque Paulo estava vindo corrido de Tessalônica, pois quiseram matá-lo. E então Lucas registra a nobreza desta gente, dos bereanos. Eles foram ver nas Escrituras se as coisas eram de fato como Paulo estava pregando. O nosso mal hoje, o mal quase que geral, é este: ao invés de ir procurar nas Escrituras se a minha denominação está ensinando certo, está ensinando conforme as Escrituras, nós partimos para a contenda. Esses 12 discípulos não tiveram dúvidas. Eles foram batizados em nome de Jesus. Aleluia. A gente vai pausar aqui, porque grandes lições ainda temos à frente. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.